nós estamos aqui com mais um episódio do Referências da Ortopedia Paulista, da SBOT São Paulo. Hoje a gente tem a honra de conversar com a doutora Patrícia Fuchs, né, uma das referências aí, e a nossa primeira presidente SBOT, né, a primeira mulher que foi presidente da SBOT. E para conduzir essa entrevista, né, temos o Dr. Sérgio Piedade e o Dr. Eiffel Dobashi junto a mim e a Dulce, também da SBOT São Paulo. Então, doutora Patrícia, é mais um bate-papo, uma conversa para conhecer a sua trajetória, né? E para isso, a gente gostaria de saber, aí como primeira pergunta, como é que foi construída essa sua trajetória profissional? Por que escolheu a medicina e depois a ortopedia? Primeiro, quero agradecer a SBOT São Paulo pelo convite. Eu fico muito honrada de participar desse projeto da nossa regional. Eu já contei a minha história várias vezes, em várias ocasiões que me perguntaram, porque eu acho que eu acabei virando um objeto de curiosidade, porque eu fui a primeira mulher a participar mais ativamente da SBOT nacional. Embora no comitê eu já tenha tido uma participação bem mais antiga. Por que eu quis fazer medicina? Eu não sei, para falar bem a verdade. Eu sempre quis fazer medicina, mas também não sei por que eu tive essa empatia com a profissão, porque na minha infância meu pai não era médico, minha mãe também não, então eu não tinha uma imagem assim formada de um médico, mas eu sabia que eu queria fazer medicina, eu não queria fazer outra coisa. E também na minha geração não era tão incomum, eu tive várias amigas que fizeram faculdade, mas o objetivo era casar, ter filhos e tudo, e esse embora fosse também um desejo, não era o objetivo da vida. O objetivo da vida era fazer alguma coisa profissional, que eu acho que era muito importante. Acho que é muito importante, cada vez mais. E aí eu resolvi fazer medicina, e quando eu fiz vestibular, eu não sabia onde era a Santa Casa. Assim, pode parecer bizarro, mas eu não sabia onde era. E aí eu vim até aqui, o centro, para conhecer onde que era a Santa Casa, que eu sabia que ela era perto do Mackenzie, porque meu pai tinha feito engenharia no Mackenzie, então eu sabia até onde era o Mackenzie, mas o resto eu não sabia. E aí eu me lembro que eu entrei aqui na Santa Casa e vi esses tijolinhos, e aí teve alguma coisa assim que me deu uma sensação de... Primeiro eu fiquei encantada e depois eu tive uma sensação de pertencimento, assim, de que eu pertencia a esse lugar. É uma coisa gozada, assim. Eu acho que a Santa Casa não me pertence, obviamente, mas nem um pedaço dela, mas eu pertenço à Santa Casa num senso mais geral. E aí tinha que fazer vestibular, né? E o vestibular sempre é concorrido, o vestibular para medicina todos os anos. E eu me lembro que o meu vestibular ele saiu, acho que na revista Times ou foi no New York Times, não me lembro mais, dizendo que era o vestibular mais concorrido para medicina até aquela data. Então é uma situação bem estressante fazer colegial, depois fazer cursinho, e tem que entrar, porque se você não entrar na faculdade, você vai fazer outro ano de cursinho, que não era desejável. E aí, na época, a USP, a Escola Paulista e a Santa Casa faziam um vestibular conjunto, né? Não, o da Santa Casa era separado, e a USP e a Escola Paulista era junto, que faz muitos anos. E aí eu fiz o exame da Santa Casa e daí há uns dias teve o outro exame, e aí no segundo dia desse exame, que na época era o CECEM, saiu o resultado da Santa Casa. E aí eu não terminei o exame, porque era na Santa Casa que eu queria, não queria nenhuma outra faculdade. Eu me lembro que meus pais ficaram muito bravos, mas eu acho que eu tenho que seguir o coração. Eu entrei aonde eu queria, eu estudei aqui. Aí depois teve a residência, eu consegui passar na residência. E depois de anos que eu já tinha acabado a residência, eu fiquei sabendo que eu tinha tirado, acho que a melhor nota no exame de residência do meu ano. E aí, quando acabou, nós tínhamos a preceptoria aqui. Na época era o professor Cavalho Pinto, que era o chefe. E eu falei para ele, eu faço qualquer negócio, eu fico em qualquer grupo, porque eu não quero ir embora. E aí eu fiquei, e aí tô aqui até hoje. Então,
A Santa Casa foi, assim, paixão à primeira vista. E o pavilhão foi, acho que também foi amor à primeira vista. Porque eu queria fazer cirurgia, não sabia exatamente qual. E aí eu caí aqui. E eu tive uma professora, nós na faculdade temos umas aulas de conceitos de enfermagem. Na época nós aprendíamos a dar injeção intramuscular, a fazer curativo com as enfermeiras, porque a escola de enfermagem daqui é bem mais antiga do que a escola médica. E aí a minha professora do meu grupo, meu subgrupo, ela era a enfermeira-chefe do andar das crianças aqui na ortopedia. E aí acho que foi por causa dela, eu vinha no final da tarde para aprender a fazer punção, para fazer tipagem para as crianças que iam ser operadas. E aí eu comecei a frequentar o pavilhão, eu estava no primeiro ano. Não sabia nem o que era ortopedia, o que o ortopedista exatamente fazia, mas eu vinha na enfermaria, porque era cheia de crianças, as crianças ficavam internadas muito tempo naquela época. E aí fiquei encantada, porque tem um busto do pavilhão na porta do departamento. E aí eu fiquei apaixonada pelo Fernandinho, aí não teve jeito, né? Esse contato, né, com as crianças ainda logo no primeiro ano, e assim, a sua especialidade, né, a sua especialização foi ortopedia pediátrica. A gente pode dizer que desde desse começo aí, contato com as crianças, como é que surgiu também essa paixão, a escolha da subespecialidade? Quando eu estava na faculdade, eu falei, eu queria muito fazer uma cadeira cirúrgica, que eu acho que a cirurgia é uma coisa muito empolgante, muito construtora das coisas, pelo menos nós temos essa sensação que nós modificamos as coisas, assim, tem um quê especial. Mas aí eu queria fazer cirurgia. E aí eu queria muito, pensei em fazer cirurgia vascular, alguma coisa assim, neurocirurgia, aquelas ideias assim iniciais, porque todo mundo é muito encantado, né, com essas subespecialidades muito sofisticadas. E eu era muito, muito boa de anatomia. Então eu falei, posso fazer vascular, posso fazer neuro, que cirurgia é a minha praia, justamente por essa coisa íntima que eu tinha com a anatomia. Aí eu continuei frequentando aqui, vendo as crianças com essa professora. E aí quando começou o internato, eu não comecei pela ortopedia, eu comecei pela cirurgia. E aí a cirurgia sempre é tudo animado, né? Aquelas coisas, né? Mas aí eu vim pra cá e aí não teve jeito. Aí eu falei que eu queria ficar mesmo. E eu me lembro que o professor Carvalho Pinto, ele passava visita, né? Todos os dias da semana para algum dos grupos. E ele passou visita e quando eu terminei, eu falei para ele assim, professor, até o ano que vem, porque na época nós tínhamos um eletivo no 6º ano. Aí ele olhou com aquela cara brava para mim e falou assim, vamos ver. Aí no ano seguinte eu voltei e falei para ele, não falei para o senhor que eu voltava? Acho que ele ficou pensando, será que ela vai aguentar, né? Mas aí deu certo. E aí eu fiquei, fiz a residência e aí, diga, Sérgio. Uma curiosidade que eu tenho, eu conheci o Miguel, que é da Santa Casa, há muitos anos atrás, até no período que ele começou a fazer residência na Santa Casa. E a Santa Casa, pelo nível, pela excelência que tem da sua residência médica, ela também tem um nível de exigência grande para os alunos. Eu também gostaria de saber nessa trajetória, porque eu entendo esse amor à primeira vista, eu acho que muitas pessoas acabam tendo isso, mas transformar esse amor num casamento, muitas vezes não é fácil. Como foi fazer a residência médica na Santa Casa, uma vez que é uma das pioneiras, né? Eu vejo a senhora como uma das pioneiras na área de ortopedia, né? Olha, eu acho que a 4ª residente aqui de ortopedia, mas a residente anterior a mim, eu não a conheci, porque quando eu passei no 5º ano, ela já tinha ido embora, ela parou no meio do R3, porque ela casou e foi embora. Então, esse antecedente eu fiquei muito preocupada, né, mas eu acho que é muito difícil, assim, o internato na minha época é muito diferente do que é hoje, né, nós trabalhávamos muito, mas muito.
E antes do exame de residência, também era na nossa grade que nós passávamos 10 semanas no departamento para onde nós iríamos prestar o exame de residência. Então, eu já tive um prólogo da vida durante esse seletivo, porque foram 10 semanas e tem que estudar para fazer o exame, né? E justamente no meu ano, foi aquele ano que ninguém sabia nem se ia ter exame de residência. O edital, por exemplo, dos concursos para residência saíram muito perto do Natal e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, porque logo em seguida veio a lei que regulamentou a residência médica. Então, foi um período muito instável. E nós trabalhávamos assim, muito no eletivo, muito. Mas eu acho que não tem profissão ou não tem atividade que só tem coisa boa, entendeu? Até o picolé, você começa no doce e termina no palito, né? Talvez a nossa profissão seja exatamente o inverso, a gente começa no palito e depois no doce. E eu, na época que eu fiz exame de residência, eu namorava com o meu marido, e meu marido era daqui, que ele é da primeira turma da faculdade, ele é urologista. Então, acho que ele sabia que ia ser complicado. E ele teve bastante paciência, porque eu às vezes ficava 3 dias de plantão seguido, que ele, quando podia, ele vinha me buscar para jantar, às vezes eu falava, não posso sair. E deu tudo certo. Eu acho que é puxado, mas é uma época que eu tenho saudade da residência, do companheirismo, aqueles plantões malucos que a gente não dormia. Mas é uma época de um aprendizado muito grande, que eu acho que todo mundo amadurece muito como pessoa, como médico, para depois virar um especialista. Eu acho que é muito trabalhoso, mas não é impossível, mas também não tem nada que vem sem trabalho, sem dedicação, sem comprometimento. E se é aquilo que você quer fazer da sua vida. Eu quero fazer e fiz ortopedia a maior parte da minha vida, então é importante o começo, aprender tudo que você vê, você está aprendendo, porque tudo é novo, né? Então eu acho que foi difícil, mas eu tive suporte da minha família, e passou tão rápido também, se for olhar agora. E na minha época nós fazíamos ainda 1 ano de cirurgia geral. E eu também tive muita sorte, eu tinha uma dupla na cirurgia geral, que ele fez cirurgia vascular, que era um colega assim, 10, super amigo, super companheiro, super guerreiro, não tinha tempo quente conosco, na nossa dupla. Então, ainda mais isso, eu tive uma super boa sorte. Depois, aí é que a vida ficou dura, porque a cirurgia geral era dura, mas quando eu entrei aqui, era dura. É interessante. Porque os meninos não sabiam lidar muito comigo também, né? Sabe? O que eu achei interessante, nas suas palavras, eu vejo o verdadeiro ortopedista. Realmente, o ortopedista, ele se constrói em todas essas que, para muitos, parece dificuldade, não, são oportunidades de crescimento, de realmente de se tornar um especialista. Eu acho interessante, porque hoje a gente discute, durante muito tempo se discutiu a presença da mulher na ortopedia, se colocar que seria muito difícil e tal, e o que nós temos hoje, eu falo na residência aqui na Unicamp, as futuras ortopedistas são as que mais se dedicam e as que dificilmente vão desistir durante a residência. O que mostra a força da mulher, que realmente está cada vez mais presente dentro da ortopedia, né? Eu acho que a mulher, eu acho que todo mundo tem que ser tratado de uma maneira igual. Até foi uma das coisas que nós conversamos no fórum da SBOT ano passado, dessa igualdade com equidade. Eu acho que isso é muito importante. A mulher, ela quer ser tratada como todo mundo. Eu acho que num ambiente muito masculino, como é a ortopedia, eu acho que os homens têm dificuldade de entender o que é essa igualdade, entendeu? Porque ele acha que ele já vai te tratar igualmente, porque ele não vai puxar a cadeira para você sentar. Isso não tem nada a ver, entendeu? Não é essa a diferença. Mas, durante a minha residência, tinha percalços, porque, por exemplo, nós não tínhamos uma estrutura física no departamento para ter residentes meninas aqui. Porque era um departamento que só tinha homens. Então, era uma coisa que precisou ser construída, entendeu?
precisou ter novas ordens, precisava ter uma organização mais rígida, talvez, de como que as pessoas se comportavam aqui. Então, eu não tenho queixa de ninguém, porque não teve nenhum incidente desagradável comigo durante a residência. Mas eu acho que porque o sistema era rígido, eu acho que também as pessoas ficavam preocupadas se acontecesse alguma coisa e eu fosse chorar para alguém. Eu acho que não aconteceu. Eu acho que eu me dei bem, eu tive uma turma de colegas de residência que foram ótimos. Então, mas é difícil. Eu acho que, mas cansado todo mundo fica, Sérgio. Você também, quando era residente, não ficou cansado? Teve um dia que você falava, não sei nem meu telefone. Todo mundo passa por isso. Mas a mulher, ela tem uma característica que o homem não tem. Ela consegue ser um pouquinho mais organizada. Porque como ela tem outras funções, entendeu? Ela precisa aprender a lidar com outros papéis, porque eu acho que a mulher tem mais papéis do que o homem, na maioria dos casos. E é por isso que ela tem que ter um aspecto mais pragmático. Bom, é uma honra ter a Patrícia aqui como nossa entrevistada, mas, né, falar da vida, né, acadêmica, da residência, ela, né, talvez se repita frente ao conhecimento de todo mundo que passou por essa etapa, mas o que fazia para contemplar, né, os momentos livres, os momentos vazios, né? Praticava esportes, fazia leituras, né? O que fazia para poder atenuar a vida, né, acadêmica, a vida, né, profissional? O que costuma fazer? Eu sei que gosta de dançar, né? Gosta de música, bons vinhos, mas eu queria que você, né, se aprofundasse, né, quem é a Patrícia fora do meio ortopédico. Antes de eu entrar na faculdade, eu gostava muito de esporte. Eu fiz esgrima há muitos anos no Clube Paulistano. E aí o ano do vestibular já começou a ficar muito incompatível com o treino, porque o nosso mestre lá no clube, ele era muito exigente, tinha que treinar 3 vezes por semana, era sempre de noite. E aí o ano do vestibular acabou ficando impossível. E aí quando eu entrei na faculdade, eu tentei continuar, mas aí não dá. Eu tinha que optar, se eu quisesse realmente continuar competindo, eu teria que me dedicar mais. E aí eu descobri outras coisas na faculdade, tinha um monte de cursos fora, cursos extracurriculares, eu tinha que estudar, então acabou que eu não fiz mais o meu esporte favorito. Aí eu fazia um pouco de ginástica, corria na rua, aí chega o internato, é praticamente impossível, durante a residência também é impossível fazer um esporte assim regularmente. E aí depois eu gosto muito de andar, não corro mais, ando, faço um pouco de esteira. Mas é o máximo, faz mais de ano que eu estou tentando arrumar um tempo para ir fazer pilates, que eu também nunca vi, mas diz que é muito bom. Então eu vou tentar fazer uma coisa assim. Eu gosto de ler, eu gosto de música, eu não gosto muito de vinho. Mas eu gosto de música, gosto de conversar, gosto de cultivar as pessoas que são minhas amigas, gosto de cuidar da minha casa, da minha família. O meu hobby eu acho que é a minha família mesmo, cuidar da minha família. Eu acho que todo mundo sabe, eu tenho uma filha só, que agora já é uma pessoa adulta. Então a minha família, o meu núcleo familiar é pequeno, mas eu gosto de ficar paparicando meu marido. Agora que faz muitos anos eu não dou mais plantão. E aí é isso, essa é a Patrícia, fora do pavilhão. E também, né, eu tive a honra de trabalhar aí próximo à senhora na SBOT como presidente, né, da SBOT. Eu queria, então, até que a senhora pudesse contasse um pouquinho, né, de como foi presidir a SBOT, o seu caminho, né, essa sua vida associativa. A senhora também é uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, correto? Contar um pouquinho, e até da importância da sociedade, né, para o fortalecimento da classe médica. A SBOT foi um caminho que apareceu que não estava programado, assim, na minha ideia. Eu participei da fundação da ortopedia pediátrica, depois eu participei da diretoria, eu fui tesoureira nem sei quantos anos, para depois ser vice-presidente, depois ser presidente.
Depois eu participei da SLAOT, que é a latino-americana. Eu estava sempre muito envolvida com a ortopedia pediátrica. Mas num meio do caminho, os serviços sempre mandam as indicações para quem quer participar da diretoria da SBOT, que é mais ou menos comum de acontecer, e em algum momento teve uma oportunidade de eu fazer parte de uma da diretoria como segunda tesoureira. E essa foi a gestão do Romeu. Então eu tive a indicação do departamento para compor a diretoria representando a Santa Casa. E a diretoria do Romeu foi o ano seguinte daquela mega crise, então foi assim, um ano pesado para fazer alguma coisa. Na gestão do Romeu ainda teve nós fomos Guest Nation na academia, e aí teve a festa. Eu acho que até foi legal eu ter ajudado, porque eu era a única mulher naquela diretoria. E eu gostei muito, e me dei bem com todo mundo. Bom, quem conhece o Romeu, Krause sabe que ele é uma pessoa agradabilíssima, e todo mundo que era dessa chapa era muito gostoso de conviver. Aí acabou a gestão do Romeu, e aí eu fiquei envolvida de novo com a SBOT, porque em 2014 a SICO fez o congresso no Rio, que era conjunto com a SICO, e aí eu também era já envolvida com a SICO há muitos anos, e aí eu participei ativamente da organização. E aí, com o tempo, também teve a possibilidade de eu ser indicada para ser presidente da SBOT. Foi uma indicação também do departamento, e que eu fiquei assim, era uma coisa que eu nunca esperava. E eu fiquei muito, muito feliz, embora eu não tenha desejado isso antes, porque eu acho que eu vejo colegas que anseiam um dia ser presidente da SBOT, que é bárbaro mesmo, mas não era uma coisa que estava no meu radar. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu fiquei realmente muito, muito honrada e muito feliz de ter sido eleita pela nossa sociedade. E é uma experiência ímpar ser presidente da SBOT, porque a SBOT é uma sociedade muito especial, e ela é como se fosse uma grande companhia, ela tem todas as diretorias e todas as comissões. É uma arte saber administrar todo mundo, lembrando que todo mundo que está sendo administrado é médico, e médico tem características diferentes para serem administradas, né? Então, eu acho que foi uma diretoria muito, muito boa. A SBOT, os ortopedistas, mesmo que eles achem que não é, eles não podem viver sem a SBOT, porque ninguém briga sozinho. Nós só conseguimos coisas se nós estivermos juntos brigando. E o nosso fórum é a SBOT. Embora tenha gente que acha que a sociedade não é para isso, a SBOT é para isso. O problema é que essas lutas, elas são lutas de décadas para se conseguir construir um movimento que realmente agregue a grande maioria e que realmente tenha peso. Quantos anos nós estamos vendo a nossa comissão em Brasília dos ortopedistas que estão ajudando o IBDM? Isso é uma construção, isso começou faz 4 anos. É uma coisa que vai demorar uma década para ter realmente um resultado efetivo. Eu acho que muita gente lembra daquele fórum que nós discutimos a ação da SBOT junto da academia, e que o Luiz Stuart Westing participou, e ele falou, olha, não adianta vocês saírem correndo, porque nós estamos nessa coisa faz mais de 10 anos, e agora nós temos algum resultado. Então é uma construção. Todo mundo tem que se empenhar e trabalhar para que quanto mais forte a sociedade for, mais forte será a ortopedia, que é o que todo mundo quer. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao seguinte, esse momento que a gente está vivendo, a gente pega as eleições americanas, aí eu acho um dado interessante, foi no discurso da Kamala Harris, ela falou o seguinte, a primeira mulher a ser vice-presidente, e ela falou o seguinte, eu sou a primeira, mas não serei a última. Eu gostaria, seu comentário em relação a isso, a gente pensando na SBOT,
porque toda vez que a gente fala em presidência, a gente lembra de liderança, né? E liderança, eu tenho para mim que são eventos, são pessoas que a gente tem durante a nossa vida, que a gente vai ter, pode identificar, aprimorar, né, e construir a carreira, tanto pessoal como profissional. Eu me lembro, minha mãe foi a minha primeira referência em termos de liderança, porque ela também, na área dela, a área de agronomia, ela também fez carreira, foi professora titular, tal, na área de agronomia, e ela tinha uma série de atribuições, como foi comentado aqui, que a mulher tem uma série de atividades, e ao mesmo tempo que eu acho que falta para o homem, que a mulher tem uma outra característica, é a capacidade de ser conciliadora, que eu acho que isso é uma importância quando a gente fala de liderança. Gostaria de saber seu comentário em relação a isso e com relação a ser a primeira e vislumbrar quais serão as próximas, talvez. Eu achei o discurso dela muito interessante. Também acho que eu fui a primeira, mas não vou ser a última. Teve também uma espécie de um pequeno simpósio em que eles puseram presidentes mulheres, porque quando eu conheci a presidente da academia, que foi presidente no ano passado, que era a Christine Weber, eu a conheci antes, ela era vice-presidente, ela estava a caminho da presidência, através de um amigo comum, e ela brincou comigo, junto com o presidente da academia, que a SBOT tinha passado na frente da academia, porque afinal de contas eu ia ser presidente mulher antes dela, que ela ia ser o ano seguinte. E o ano passado, a British Orthopedic Association também elegeu uma mulher que foi minha contemporânea de fellow, e aí nós estávamos conversando nesse grupinho, falando que as mulheres e não sei o que, eu falei, as mulheres não têm que dominar nada, as mulheres têm que dividir o espaço com todo mundo, os homens têm que aprender a dividir. Mas também é difícil achar mulheres que queiram fazer isso, entendeu? Porque hoje em dia a escola médica é mais feminina do que masculina, mas a ortopedia continua tendo muito poucas residentes mulheres. E dessas poucas, que nós somos agora 7% da SBOT, quantas dessas querem fazer um trabalho associativo? Porque é mais uma coisa para fazer. Então, às vezes também falta um pouco, às vezes, talvez de oportunidade, mas também falta gente que queira engajar nisso. Porque, por exemplo, a Giana é super engajada na mão. A gente vê várias que são engajadas, né? A Camila do Moisés é engajada no joelho. E na ortopedia pediátrica tem várias colegas que são engajadas na ortopedia pediátrica. Às vezes talvez falte um pouco de oportunidade, ou porque tem que aprender a gostar de trabalhar para a sociedade, né? Porque você precisa gostar da sociedade para realmente se dedicar, né? Mas eu acho que o número de mulheres nas comissões já está aumentando. O ano passado teve a Isabel do POSE lá do Rio Grande do Sul, que ficou nas regionais. Acho que é uma construção. Precisa ter a oportunidade e a pessoa ao mesmo tempo, para poder também deslanchar isso. Mas eu com certeza, eu acho que a SBOT é uma sociedade tão tradicional e ela ainda vai durar muitos anos. Nós vamos ter outra presidente mulher e eu espero estar aqui para ver. Acho que vai ser bem interessante. E esse aspecto que você falou, eu acho que a mulher tem um aspecto conciliador também. Eu acho que isso faz parte do pragmatismo, eu acho, de você conseguir organizar várias coisas, muitas tribos diferentes, você precisa ter essa cintura para conseguir criar harmonia em volta de você, sem dar ordem, porque dentro do seu departamento você dá ordem, você não pergunta se alguém quer, mas às vezes você consegue capturar as pessoas para você sem dar ordem e colocar do seu jeito uma situação mais, não é nem gentil, mais suave, que crie mais harmonia. Eu acredito nisso, que você tem que criar harmonia para você ter que as pessoas se comprometam com você. Eu acho que é o que define o líder do chefe, né? Essa que é a diferença, né? De realmente atrair as pessoas, aglutinar as pessoas para realmente construir, né? Eu gostaria de fazer um comentário, olhando o seu currículo, é muito interessante toda essa trajetória, mas do ponto de vista acadêmico,
eu acho que é outro ponto relevante, porque todas as referências que nós tivemos, existe sempre um elo muito forte com a relação à academia, né? E eu vejo aqui um número muito grande de orientações, quer dizer, a senhora também atuou na formação não só de ortopedistas, mas na parte acadêmica. Se eu contei aqui, acho que foram 26 ou 27 mestrados e 13 doutorados, acho que é isso o número, não sei. Não sei, deve ser, pode ser. Eu gostaria que fizesse um comentário com relação a essa atividade, que é uma atividade realmente importante, porque forma indivíduos, né, e prepara indivíduos para a sociedade, principalmente quando envolve pesquisa. Aliás, outro ponto que eu acho interessante, eu observei que hoje a gente tem alunos que vão fazer pós-graduação e querem fazer pós-graduação, querem ter um título. Mas a gente vê na trajetória de pessoas que se tornam referências que já tem um foco específico. E eu observei até no título do seu doutoramento, né, que já é uma área focada para a área de ortopedia pediátrica, na cirurgia do pé. Eu acho bacana isso também, comentar sobre isso. É que aqui na Santa Casa, a Santa Casa, o hospital e a faculdade, ela tem uma simbiose, elas coexistem. E desde que eu terminei a residência, quando eu terminei a residência, daí a pouco tempo, quem ajudava o preceptor na época, houve uma mudança de planos, e aí eu acabei preenchendo esse papel de fazer prova para os residentes, de tomar o braçal da preceptoria, que aí o Santilli virou o preceptor, mas quem fazia a prova, quem ficava vindo ver se o seminário estava acontecendo, eu fazia monitoria de anatomia para os R2, eu fazia via de acesso com os R3, eu tinha uma atividade muito grande. E aí, junto com isso, veio as aulas da graduação. Então, eu acabei tomando conta dos programas da graduação, porque aqui na Santa Casa também, faz, acho que uns 5 anos, mais ou menos, que nós não temos mais, mas nós tínhamos 4 disciplinas. Nós tínhamos propedêutica, depois tinha o pré-clínico, que era o ano teórico, as aulas teóricas, depois tinha o 5º ano, e eles passavam no 6º ano na emergência. Então, eram 4 disciplinas grandes, e o espaço apareceu e eu comecei a tomar conta. Então, eu fui responsável pelas disciplinas da graduação, de quando eu acabei a residência, nem sei, acho que fiquei mais de 10 anos fazendo isso. E aí, se está na graduação, eu era da comissão da graduação da faculdade, e aí aparece a pós-graduação. A pós-graduação, para quem ficava aqui, era obrigado, não tinha quero, né? Ou faz ou não fica. E aí eu acabei me envolvendo. Depois eu fiz parte da CPG e tudo. E aí eu comecei a orientação do programa dos Ciências da Saúde, e aí também tinha mais gente que precisava acomodar e não tinha tantos orientadores. Então é por isso que eu tenho tese de orientação de joelho, da mão, tem trabalhos diferentes, porque precisava ter alguém para orientar esses alunos. Então, para mim foi ótimo, porque eu aprendi um monte de coisa. Mesmo de joelho, que faz túneis, os ligamentos, essas coisas, para mim eu estava sempre aprendendo, né? Então, a pós-graduação foi uma coisa muito importante também. Eu aprendi bastante orientando coisas diferentes da minha área. Quando eu resolvi fazer meu doutorado, na verdade, a Santa Casa, nós dependemos muito dos prontuários que nós guardamos dos grupos. E aí, para escolher alguma coisa que eu pudesse falar, que tivesse peso, eu tinha que ver o que nós tínhamos, que tinha um segmento bom e bem documentado, para depois escolher o tema. E aí, na época, o Santin tinha um grupo grande de pacientes que ele fez a osteotomia de hérnias. E ele falou, por que você não faz? Eu sempre gostei muito do Santin. E ele falou, por que você não faz isso aqui? E aí eu falei com o Dr. Valdemar, que era o meu orientador, na verdade. E ele falou, tá bom, então pode fazer. E aí eu fiz junto com os casos que eram do grupo de pé, que não era nem da neuromuscular e nem da infantil. E o Santin me ajudou muito a coletar os doentes e tudo. E aí acabou ficando essa osteotomia. Foi mais uma questão de ter um material melhor para poder fazer uma tese mais consistente de doutorado.
E aí eu fiz as provas para subir na titulação da faculdade, até que em 2015 eu fiz prova para professor titular. E eu fiquei super orgulhosa, porque eu acho que até o momento eu sou a única professora titular de ortopedia que tem no Brasil. E na Santa Casa, obviamente, eu sou a única. E para mim foi uma coroação na minha carreira mesmo, sendo da minha faculdade. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu gosto muito da faculdade, gosto mesmo. Deu para perceber isso mesmo, esse amor aí, desde quando a senhora começou a entrevista, né? Falando de que quando chegou aí na Santa Casa, viu esse prédio de tijolinhos, e esses tijolinhos são realmente apaixonantes. Eu sempre achei muito bonita a Santa Casa, sempre gostei bastante a Santa também. Casa é um vício, eu acho. Mas eu acho que todo mundo que fica na sua escola é apaixonado pela escola. Você não é apaixonado pela sua escola, Ive? Bom, eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar, porque eu tenho, né, as minhas crenças e sou uma pessoa muito, né, direta naquilo que eu faço, né, e muito trabalhadora, eu acho, até por causa, né, da origem étnica e também porque, né, meus pais foram da época da Segunda Guerra e, consequentemente, a gente acabou adquirindo, né, aquele entendimento. Agora, eu queria fazer uma perguntinha, né? A sua carreira ela é muito brilhante, né? Resumindo uma única palavra. Mas é claro que tem coisas que a gente, né, poderia pensar, né? O que poderia ter, né, de coisas para fazer no futuro, né? E o que poderia ter sido feito diferente no passado que você acha que poderia ter sido diferente, né? Então, resumindo, o que você acha que, né, poderia ter, se fosse possível, mudado no seu passado, e o que falta você fazer para, né, contemplar ainda mais a sua carreira? Eu não sei, eu não penso muito no que passou e o que eu poderia ter mudado, uma vez que eu não consigo mudar. Então, se eu identifiquei assim, algum desvio daquilo que eu queria, ou eu corrigi, ou ficou para trás, que eu não vou conseguir mudar. E para frente, apesar de eu já estar bem mais velha, eu ainda acho que eu ainda posso contribuir bastante, especialmente para o meu grupo aqui na Santa Casa. Que o meu grupo, a neuromuscular, era um grupo muito, muito apagado. Embora tivesse o meu ex-chefe de grupo, era um cirurgião excelente e um homem extremamente inteligente. Mas eu acho que ele também não aproveitou toda a potencialidade dele para organizar o grupo da maneira que ele funciona hoje. Então eu acho que eu consegui fazer do meu grupo uma coisa muito minha. Eu organizei, eu tenho protocolo, eu tenho documentação, e eu tenho muita disciplina para estudar, para fazer as coisas. Então, eu acho que eu uso o meu grupo no mapa da neuromuscular. Eu acho que não só no Brasil, mas em muitos lugares. Porque a gente tem uma documentação e um número de casos que é bastante significativo. Então, eu ainda acho que eu consigo colaborar com os mais jovens que vão ficar no meu lugar mais para frente. Mas eu acho que eu ainda não terminei aquilo que eu me propus. Então, eu me propus a deixar meu grupo com pessoas tituladas adequadamente para continuar o meu trabalho, para eu conseguir fazer essa transição. Eu acho que não deve demorar muito, mas eu acho que eles não estão prontos ainda para ficar sem mim. Pode ser que tem um viés aí. Mas, por exemplo, hoje nós fazemos ambulatório na sexta-feira de manhã. Eu ainda sinto que eu faço diferença se eu estou no ambulatório. O dia que eu achar que eu não faço mais diferença, então é na hora de parar e ficar cuidando de papel, fazer as coisas da pós, ou de repente parar e não fazer mais nada. Não sei ainda. Eu não tenho intenção de parar de trabalhar tão cedo, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas vai chegar um momento que eu
preciso aprender a fazer essa transição. Então, eu acho que ainda não chegou. Mas quando ela chegar, eu já estou preparada para que no futuro eu consiga deixar as coisas numa situação muito melhor do que quando eu as recebi. Que eu acho que essa é a minha contribuição para o meu departamento e para a faculdade. Conhecendo mais a pessoa, né, Patrícia, todos os nossos convidados, nós conseguimos a confissão do time de coração. Eu gostaria de saber se isso pode ser revelado aqui para nós, se existe um time de coração. Eu sou São Paulina, na raiz do cabelo. Porque, curiosamente, meu pai era meu pai adorava futebol. E ele era São Paulino. Então, quando construiu a parte nova do estádio do Morumbi, meu pai, porque eu tinha um irmão mais velho também, aí meu pai comprou 2 cadeiras cativas, ele e um amigo dele, que não tinha filhos junto, porque eles iam muito ao futebol juntos. Acabou que meu irmão odiava futebol. E aí eu falava assim, não, para ele sozinho, vou junto. E eu gostava muito desse amigo do meu pai também, que ele me agradava muito desde que eu era criança. Porque ele não tinha filhos e tudo. Então, eu passei a minha infância indo no futebol, com bandeira, camiseta do São Paulo e tudo. Eu gostava muito de futebol. Eu passei a não ir, eu acho que na época da faculdade, que aí já não dava muito mais tempo. E aí meu pai também passou a não ir. Mas eu até hoje tenho as cadeiras cativas lá do Morumbi, que eu não sei ainda o que fazer com elas, porque ele faleceu e ninguém mais vai no futebol. Mas eu sou São Paulina, assim. Muito bom. Eu fico contente, mais do que contente, porque eu também sou São Paulino. E o professor, nós entrevistamos o professor Hungria, ele também, de Avaré, eu acho que estava em Avaré, né, ele comentou também o amor dele pelo tricolor paulista. Doutor Valdemar era São Paulino, acho que vem daí, entendeu? O Avanço, o chefe era São Paulino. Acho que vem tradição daqui. Uma das coisas que eu quero deixar registrado é que eu sou muito grata a muitas pessoas. Eu só cheguei aonde eu cheguei, se é que eu cheguei ao lugar, porque eu tive a boa fortuna de encontrar boas pessoas. Então, eu tive uma família que me ajudou muito, eu tenho meu marido que também é o meu maior patrocinador, assim, que é por conta disso também que eu pude me dedicar bastante a ficar só aqui na Santa Casa a maior parte do tempo. Eu tenho que agradecer ao professor Carvalho Pinto, porque ele sempre me prestigiou muito, me ajudou muito. Eu acho que ele foi um chefe que você não esquece nunca mais. Essa coisa de ter disciplina, de ter horário, de fazer as coisas da maneira mais reta possível. Então, eu acho que o professor Carvalho Pinto, ele formou uma geração de ortopedistas que nós devemos muito a ele. Depois teve o professor Prado, que foi alguém que me ensinou a estudar, o professor Santin, que foi uma pessoa, que ele era um cirurgião habilíssimo, era assim um prazer entrar para ajudar o Santin, porque ele realmente operava maravilhosamente bem. Depois eu tive a sorte de conhecer o Hospital do Pom, onde eu fiz vários fellows, assim, e eu tinha a verdadeira adoração por um dos assistentes lá, que era o professor Jacob Marr, que foi, assim, meu pai na ortopedia mesmo, que me ensinou a olhar, ver, ter crítica, ler, aprender o que está errado, com toda aquela paciência que ele tinha. E depois eu tive vários outros professores que foram muito importantes. Um outro professor que foi muito importante foi o professor Márcio de Carvalho de BH, que foi por conta do Dr. Márcio que eu fui parar na Cicu. Então, assim, eu tive a felicidade de achar pessoas no meu caminho que acharam que eu iria fazer alguma coisa com esse novo caminho e que deu certo. Então, eu acho que é importante. Eu tenho muito, muito a agradecer. Eu tenho a agradecer a todos os outros chefes que foram chefes do departamento por me deixar ficar aqui, porque realmente eu gosto muito. E eu tive a sorte de
ter caído aqui e continuar aqui. Era uma coisa que eu queria deixar registrada, eu acho. Tive a sorte de estar na diretoria 2018 da SBOT, que foi excelente. Eu só tenho a agradecer a todos os colegas, a todo mundo que trabalha na SBOT, por ter proporcionado uma diretoria tão tranquila como foi a minha. Eu acho muito bacana, foi uma entrevista realmente assim, muito prazerosa para todos nós. Toda vez que a gente conhece a trajetória, a construção da trajetória de uma referência como a senhora, acho que serve de exemplo para outras pessoas que vão assistir esse vídeo, vão ficar muito contentes. E a gente vê que isso, na verdade, não é sorte, isso foi uma construção, foi fruto de muito trabalho. E as oportunidades, elas aparecem para as pessoas que estão preparadas, né? Não é simplesmente ter o trem e não ter o bilhete. O bilhete a gente tem quando a gente trabalha e a gente gosta do que a gente faz. Parabéns por toda a sua trajetória. Exatamente, doutora Patrícia, obrigada aí pelo seu tempo, por ter compartilhado um pouquinho aí da sua história, enfim, eu a admiro muito, né, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, e eu acho que é isso que o doutor Sérgio falou, né, um exemplo, a senhora é um exemplo, e a ideia realmente é essa, é a gente poder mostrar um pouquinho dessas pessoas, como a senhora, o que aconteceu nessa trajetória, e que isso sirva de exemplo, e até uma inspiração. Exatamente, uma inspiração para quem está seguindo aí na ortopedia, né? Esse é o objetivo. Obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada a vocês, obrigada a SBOT São Paulo, é uma honra fazer parte da nossa regional. Obrigada por tudo, obrigada pela atenção, Sérgio, obrigada a Eiffel, Bárbara, a Dulce, que eu não estou vendo mais, mas deixar um beijo para ela. Obrigada por tudo.